E aí, oitavo ano, professora Denilson aqui, ó, para nossa primeira aula do oitavo ano de história. De qual ano? 2025. Qual é o tema dessa nossa aula de hoje? Olha só o tema da nossa aula de hoje, ó, pesado, introdução às ideias iluministas. O que nós iremos fazer a partir de agora, desse primeiro bimestre desse ano de 2025? Essa aula vai dar início à nossa playlist de resolução de questões das tarefas e também da resolução das atividades da sua apostila, que está aqui nos nossos slides desta aula aqui, tá bom? Então quero fazer um combinado com você antes de nós começarmos aqui, se você não souber responder corretamente as questões que eu irei apresentar aqui, eu quero que você anote aí no seu caderno cada questão que você errou, eu quero que você anote a resposta correta para você se lembrar quais foram as questões que de repente você deu uma escorregada, e aí se ficou alguma dúvida você também pode trazer para mim em aula que a gente conversa mais na nossa aula. Esse vídeo aqui fica para ser um exercício para você assistir quantas vezes você quiser e precisar para ajudar você na resolução das suas tarefas e para você ir muito bem na sua prova. Eu quero que você vá muito bem, tá certo? Então acompanhe comigo aqui e vamos para as nossas questões. Lembrando que é importante você também se inscrever nesse canal, né? Já clicar aqui no joinha, aqui no gostei, que dá trabalho, viu? Fazer essas aulas aqui pra vocês, mas é por uma boa causa. Então, vamos lá? Olha só, tá nessa televisãozinha aqui que tá no modo de visualização. Então, assim, na primeira questão, pra você responder, você tem que assistir esse vídeo aqui, Política e Filosofia, tá? Sei que você assistiu, então vamos aqui à nossa questão que você precisa responder corretamente. O que você precisa responder? É colocar as palavras corretamente nas lacunas aqui. Então no vídeo o filósofo aqui, né, o Edward Wolff, trata sobre as diferentes vertentes do iluminismo e as suas características. A partir da análise do parágrafo a seguir, que é esse daqui de baixo, preenche as lacunas com as palavras corretas a respeito do tema. Dando introdução aqui ao tema, então, de forma geral, o iluminismo foi um movimento que incentivou o uso daqui. Olha só. Descendo aqui, você vai encontrar as palavras. Não é muito difícil de responder, se você usar a lógica, né? O uso daqui, da liberdade, da absolutismo, da razão ou da crítico. Se você já procurar, né? Por mais que você não saiba exatamente qual é que é a palavra, pela uma inferência aqui, né? O que estaria mais correto aqui seria ou liberdade ou razão, né? Então, o que você precisaria usar nesse momento? A sua razão, né? Para chegar à resposta correta, exatamente. E do pensamento, qual pensamento, né? Pensamento absolutismo? Pensamento liberdade? Não faz nem sentido, né? Então, pensamento crítico. Ele criticava o quê? Ou liberdade, né? Se você já levar em questão que o artigo não casa, né? Você já chega na palavra correta. Como forma de poder e defendia a liberdade de expressão, né? Se você tivesse colocado razão, ia entrar, defendia a razão de expressão. Ficaria meio estranho, né? Mas, se você assistiu o vídeo também, você chega corretamente na resposta. Se você também usar um pouquinho de razão e lógica aqui, você também chega. Essa daqui não é tão difícil assim, né? Pra se chegar à questão correta. Vamos à alternativa 2 aqui. Olha só, na alternativa 2, ele quer que você assinale as alternativas ou a alternativa correta, né? Então, falando novamente do vídeo, ó, são citados os fundamentos do iluminismo e as suas principais características. A partir de seu conhecimento sobre o tema, analise as afirmações a seguir e é para você assinalar qual que tá correta. Então vamos aqui na primeira afirmação aqui, para saber se está correta ou não. Ó, o iluminismo defendia a centralização do poder nas mãos do monarca absoluto, centralização da mão no poder do rei. Será que é isso que o iluminismo defendia? Acreditando que um governo forte e centralizado era necessário para manter a ordem social? Olha só, vamos recorrer aqui aos nossos slides, ó. As ideias iluministas surgiram no contexto do absolutismo, né? Vamos relembrar, né? O absolutismo é um sistema de governo predominante na Europa, né? Entre os séculos 16 e 18, no qual o monarca, que é o rei, né, detinha o poder absoluto e centralizado, sem limites impostos por instituições ou leis. Aí no século 18, a fim de combater as ideias políticas do Estado absolutista, surgiu um movimento filosófico na Europa chamado de iluminismo. A intenção era incentivar as pessoas a refletir e perceber como era injusta a sociedade absolutista. Então, olha só, com base no slide, o que você acha? Que ele defenderia a centralização das mãos no poder do rei? Ou era o contrário? Eles criticavam essa centralização. Então, se é para marcar correta, aqui a gente não marca nada. Aqui é a B. O iluminismo promovia a censura e a repressão, argumentando que a liberdade de expressão poderia levar ao caos e à desordem. Nós acabamos de colocar aqui, ó. Olha só aqui, se você voltar na questão anterior aqui, você já mata a charada também. Às vezes a resposta de uma questão, você volta em outra questão, tá lá de bandeja pra você. Então você já sabe que não tem nada a ver com essa questão, né, de que eles argumentavam que a liberdade de expressão poderia levar ao caos e uma desordem. Não, o que eles queriam era a liberdade de expressão, era que eles estavam contrários ao absolutismo, as verdades que, né, já estavam ali consolidadas, que ninguém poderia questionar, né, eram as estruturas da Idade Média, eles queriam romper, né, com muita coisa que ainda havia nesse período, né, e o absolutismo era quem eles estavam ali pra conseguir, né, ascender ao poder. O absolutismo seria um grande impasse para eles. Então, é uma crítica ao absolutismo que eles vão fazer, por quê?
Eles querem liberdade de expressão, eles querem vários tipos de liberdade, que é o que você vai estudar como lema da Revolução Francesa. Isso vai ser mais pra frente. Então, aqui nasce. O iluminismo incentivava o pensamento racional e crítico, defendendo os direitos individuais, como a liberdade de expressão, a igualdade perante a lei, e criticava o absolutismo e a censura. Olha só, como também, se você voltar aqui, ó, né, criticava o absolutismo como forma de poder e defendia a liberdade de expressão. Então, você já consegue pegar até a questão com base em outra questão. Então essa daí tá correta. Você marcou? Se você não marcou essa, significa que você precisa anotar aí no seu caderno. Aqui na alternativa D, ó. O iluminismo incentivava a educação, pois acreditava que o conhecimento deveria ser disseminado para promover o pensamento crítico e o progresso social. E aí, tá certo ou tá errado? O que você acha? Exatamente, né? Eles queriam disseminar o conhecimento, a razão, promover o pensamento crítico, fazer as pessoas questionarem, né, certas verdades, é onde a ciência vai tomar mais espaço, né, a questão do experimento. Então, tá correto. Então, se você marcou do jeitinho que nós colocamos aqui, você acertou. Pois é, vamos para a nossa próxima questão aqui. Tá rapidinho até essa daqui, né? Porque os textos não estão tão grandes, pelo menos, né? Aí, mais uma questão do vídeo, do Eduardo Wolff, que ele cita como o iluminismo influenciou a divisão de poderes nas democracias modernas. A partir de seu conhecimento sobre o tema, avalie as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta sobre os tipos de divisão do poder propostas à época do iluminismo. E aí? Sabe ou não sabe? Vamos às questões. O John Locke sugeriu a divisão dos poderes em legislativo, executivo e federativo, enquanto Montesquieu sugeriu a divisão em legislativo, executivo e judiciário para evitar a concentração de poder, característica do absolutismo. Na B, Montesquieu sugeriu a divisão dos poderes em legislativo, executivo e militar, enquanto John Locke sugeriu a divisão em legislativo, executivo e judiciário para combater a centralização de poder do absolutismo. Assim, Voltaire sugeriu a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário, enquanto Rousseau sugeriu a divisão em legislativo, executivo e federativo para evitar a tirania do absolutismo. Olha lá, se você tá com dúvida, sabe o que você precisa recorrer? Se você sabe ou não sabe, quero saber se você sabe. Você pode tirar suas dúvidas aqui, ó, nos slides da aula. Pois é, esse é o tema da aula. Você vai no mesmo slide da aula e você consegue tirar ali as suas dúvidas, tá bom? Aqui, ó, falando sobre a questão da divisão do poder. A tese da separação dos poderes foi desenvolvida pelos filósofos do iluminismo, John Locke e Montesquieu, que contribuíram para o fim do absolutismo monárquico. Locke, em seu livro Segundo Tratado sobre o Governo Civil, propôs a divisão dos poderes em legislativo, executivo e federativo. Montesquieu, em O Espírito das Leis, sugeriu a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Ambos foram fundamentais para estabelecer o princípio da divisão do poder político, que é essencial para democracias modernas. Então, olha só, executivo, qual é a função? Que aplica as leis, dirige e administra o governo. Legislativo, elabora as leis e fiscaliza o executivo. E o judiciário, aplica as leis decidindo conflitos, né? É o lege, né? Como nós gostamos de falar nas nossas aulas, né? Eu sempre pego primeiro pelo legislativo pra gente fazer meio que um mnemônico, né? O lege. Aí você só preenche depois com as letras. E aí? Agora, com base nisso, você sabe qual que é a correta, não é? E aí? Sabe ou não sabe? Se você marcou a A, você marcou corretamente, né? Onde John Locke sugeriu qual divisão? Olha só, igual tá nos slides, ó. Qual que foi a divisão que John Locke propôs aqui, ó? Legislativo, executivo e federativo. Montesquieu sugeriu legislativo, executivo e judiciário, tá bom? O lege. E aí, conseguiu tirar sua dúvida? Então vamos para a nossa última questão aqui. Essa é aquela que você precisa marcar, verdadeiro ou falso. A partir do seu conhecimento sobre os principais pensadores iluministas e suas ideias, julgue as afirmações a seguir como verdadeiro ou falso e assinale a alternativa correta. Olha só. A1. Immanuel Kant definiu o iluminismo como a saída do homem da sua menoridade, incentivando o uso da sua razão de forma autônoma. E aí, isso é verdadeiro ou isso é falso? Vamos dar uma rabiscada aqui. Verdadeiro. Está correto. Na segunda, Voltaire defendia a liberdade de expressão e a tolerância religiosa, criticando a intolerância e a censura. Verdadeiro ou falso? É isso mesmo, verdadeiro. E a terceira, Jean-Jacques Rousseau, defendia que a liberdade e a igualdade são alcançadas por meio do contrato social. É, verdadeiro também. E aí, a última, Montesquieu acreditava que a moralidade deve ser fundamentada em princípios universais que podem ser aplicados racionalmente a todos os indivíduos. E aí, verdadeiro ou falso? Não, essa daqui não tem muito a ver não. Falso. E aí, qual questão aqui que tá de acordo com o que a gente discutiu? Hoje tá fácil, hein? Hoje tá bem fácil. Pois é, se você marcou a alternativa B, você marcou corretamente. Essa última aqui é falsa, porque não é Montesquieu que acreditava que a moralidade devia ser fundamentada em princípios universais. Quem acreditava isso era o Immanuel Kant, tá? Ele que acreditava nessa questão aqui. E aí tá aqui a nossa prova, né? Por meio dos slides aqui, olha só.
o que o Kant defendia aqui, que é exatamente essa questão. Para ele a moralidade, né, deve ser fundamentada em princípios universais, tá vendo? Então, e aplicados racionalmente a todos os indivíduos. Interessante, né? E aí, vamos direto agora às nossas questões dos slides aqui para fechar. Vamos nessa daqui. Tá fácil, né? Qual das alternativas melhor representa as ideias defendidas pelo iluminismo? Primeiro aqui, ó, concentração do poder em uma pessoa ou grupo. Absolutismo e oligarquia, seria isso? A defesa da educação para apenas um grupo social, só um grupo estudar. Aqui, a importância da tradição e da autoridade religiosa no governo, né? Manter como estava na Idade Média, né? E aqui, a separação dos poderes entre diferentes ramos do governo, né? Seria a questão do lege? Essa tá muito fácil, né? E aí, sabe ou não sabe qual que é a correta? Essa, ou essa, ou essa. 1, 2, 3 ou 4. Se você quiser usar o campo aqui dos comentários abaixo, aqui enquanto eu vou falando das questões, é legal. Mas só vale antes de eu falar aqui a resposta correta. Depois que eu já falar a resposta correta, não vale, tá bom? Então, se você marcou aqui, ó, é a 4, né? A separação entre os poderes, né? Em diferentes ramos, né? Legislativo, executivo e judiciário, né? Já falamos sobre isso, né? E essa aqui, qual pensador iluminista defendia o direito à liberdade de expressão? Era o Kant? Era o Montesquieu? Era o Voltaire? Ou era o Rousseau? Sabe ou não sabe? 1, 2, 3 ou 4? 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado. É o Voltaire que defendia essa questão do direito à liberdade de expressão. Tá aqui, ó, tá vendo? A prova aqui, ó, nos nossos slides aqui, ó, defendia a liberdade de expressão e a tolerância religiosa, criticando a intolerância e a censura, né? Essa questão da liberdade de expressão aí é muito importante. Aí, para você não confundir, o Jean-Jacques Rousseau, ele defendia que a liberdade e a igualdade são alcançadas por meio do contrato social, tá? No qual os indivíduos se unem para formar um governo que vai representar a vontade do povo, a vontade geral, né? A ideia de Estado, né? De ter um agente ali que vai regulamentar tudo. Então, todo mundo abre mão da sua liberdade, entrega ela pro Estado e o Estado vai reger ali, né? Vai ser a questão de julgar quem tá certo, quem tá errado, né? E aí vai ter essa questão de tratar todos com igualdade, todos vão ser, né, iguais perante a lei, como vai dizer a nossa Constituição. Mas não vou entrar em detalhes aqui, só vamos seguir com as nossas questões aqui. E aí, lembra dessa questão aqui? Igualzinha que tá no seu livro, né? Pois é, ela foi tirada do seu livro. E aqui tá pedindo pra você fazer o seguinte, pra você observar essa charge aqui embaixo, né? Olha só, do lado esquerdo temos a representação de um pensador iluminista. Olha só, aqui do lado esquerdo. Enquanto do lado direito, a figura de um monarca absolutista. Seria esse aqui. Em seguida, responda às questões. Olha só, aqui tem a legenda do que tá sendo escrito aqui, né? Charge com 2 homens conversando. Ele está segurando aqui um documento escrito O Espírito das Leis. Então você já sabe quem é que é o autor do Espírito das Leis, né? E o monarca está dizendo aqui, ó, o Estado sou eu. Então você já sabe também quem é esse monarca aqui, né? Por que ele está dizendo o Estado sou eu? O que quer dizer isso, o Estado sou eu? E aqui ele está respondendo essa afirmação, né? Precisamos rever esses conceitos. Pois é, aqui embaixo está escrito o que está na fala dos dois aqui. Tendo entendido isso, vamos às questões aqui. Qual é a mensagem principal transmitida por esta charge aqui? Na questão 2 aqui, o que o monarca quer dizer com a frase, o Estado sou eu? Na 3, por que o pensador segura um cartaz dizendo, precisamos rever esses conceitos? Na verdade, ele não está segurando um cartaz dizendo precisamos rever esses conceitos, ele está afirmando, né, precisamos rever esses conceitos. O cartaz que ele está segurando aqui está escrito o Espírito das Leis. Na 4, por que as ideias iluministas podem ser vistas como uma crítica ao absolutismo? E aí, já respondeu essas questões no seu caderno? Você sabe ou não sabe qual é a mensagem principal transmitida por essa charge? Então vamos à primeira questão aqui. Na resolução o que é esperado que você responda? Primeira parte, olha aqui. Deixa eu circular aqui para você ver melhor. Primeira pergunta. Qual é a mensagem principal transmitida pela charge? A resposta é: a charge transmite a ideia que o conceito absolutista de poder precisa ser revisado, destacando a oposição entre o absolutismo e as ideias iluministas, porque as ideias iluministas eram opostas às ideias do absolutismo, porque a questão do absolutismo é o poder concentrado nas mãos do monarca, né? Já no caso ali com o Espírito das Leis, não, precisamos dividir esses poderes aí, né? Entre o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Para que um fiscalize o outro, para que haja uma harmonia, para que o poder não fique concentrado na mão de uma única pessoa, ou um único grupo, entendeu? Então agora, como o poder é repartido, acredita-se que as coisas vão fluir de uma forma mais justa, não segundo a vontade de um monarca, entendeu? Agora aqui, na segunda questão. O que o monarca quer dizer com a frase, o Estado sou eu? Olha só a resposta. O monarca está afirmando que ele, como rei, concentra todo o poder do Estado em si mesmo
E essa é uma característica típica do absolutismo. Por que repartir os poderes? Por que a criação de um Estado? Eu mesmo sou Estado, eu mesmo sou autoridade, eu mesmo tenho o direito divino de governar. Vocês estão entendendo que aí ele quer se mostrar assim, eu sou superior, não há nada mais importante do que eu aqui, então eu devo governar. Na terceira questão aqui, ó, porque o pensador segura um cartaz, não, no caso como eu falei, né, que ele está afirmando, ele não está segurando um cartaz, né, ele está afirmando que esses conceitos precisam ser revistos. Que conceitos que precisam ser revistos? Vamos aqui na resposta, ó. O pensador, assim como outros filósofos do iluminismo, acredita que a ideia de que o rei é o próprio Estado é ultrapassada e que é necessário questionar e rever esses conceitos. Opa, isso aí é uma coisa, tá, se justifica em quê? Num determinado período, né, assim como nós já conversamos, né, os reis se sentiam como, né, divindades ali, né, a autoridade, não há nenhuma autoridade que não fosse levantada por Deus, né, então se ele tá ali, ele tem o direito divino de governar, né, então os reis, eles se sustentavam nessa questão, então você atacar o rei ou ir contra o rei era o mesmo que ir contra Deus. Agora nesse período onde o iluminismo vai começar a crescer, essas coisas vão começar a ser questionadas, e aí com o questionamento disso, vai se abrindo o quê? A possibilidade de criar outras formas de governo. E aí essa questão que eles estão querendo levantar, opa, nós precisamos rever isso, opa, isso aí tá meio ultrapassado, como assim o Estado é você? Não, é o povo que o poder deve emanar do povo, né, do povo para o povo, entendeu? As ideias iluministas aí tomando forma. E aí, né, já fica até mais fácil de entender a 4 aqui, ó. Por que as ideias iluministas podem ser vistas como uma crítica ao absolutismo? A resposta aqui já tá bem clara, né, ó. As ideias iluministas promoviam a divisão dos poderes, a liberdade individual e os direitos naturais, que eram contrários à centralização e o autoritarismo do absolutismo. Então, agora não é mais assim que deve seguir o governo não, meu chapa, nós precisamos rever esses conceitos aí. O rei queria que tudo continuasse como estava, mas no caso dos iluministas não, isso aí precisa ser mudado, isso daí tá ultrapassado e nós precisamos entrar com uma nova forma de governo, uma nova forma de governar, tá bom? Vamos aqui para nossa próxima questão. Olha, essa daqui foi do Enem de 2012, hein? A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito... Né? Aí você pode ler aqui, né, para ter um aprofundamento melhor, né? É verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer, mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de se fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder, né? O espírito das leis de Montesquieu. Então você já sabe, né, ó, quem seria esse iluminista aqui, ó, com o espírito das leis na mão, né? Então você já sabe que esse aqui é a figura do Montesquieu, e esse daqui é a figura de quem? A figura de quem? Aqui, ó, esse cidadão aqui, ó, Luís XIV, conhecido como Rei Sol, né, o símbolo máximo do absolutismo na França, né? E ele ficou, né, com uma figura atribuída à famosa frase: o Estado sou eu. Bom, agora tendo lido aqui e tendo visto aqui a pergunta, o que diz respeito aqui? Ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo? Ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das leis? A possibilidade de o cidadão participar no poder e, neste caso, livre da submissão às leis? Será que é isso que Montesquieu está falando a respeito? Do livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências? Será que é disso que Montesquieu está se referindo? Naí, ao direito de o cidadão exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais? E aí, você sabe ou não sabe qual é a questão correta aqui? 5, 4, 3, 2, 1... Vamos à resposta correta. Montesquieu está se referindo ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das leis, ou seja, olha, aqui nessa frase aqui, ó, é que pega esse ponto aqui, ó. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Então, se um cidadão pudesse fazer tudo o que as leis proíbem, não teria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Ou seja, se todo mundo respeita as leis, né, todo mundo tem que seguir ali o que as leis estão dizendo. Agora, se alguém se sente no direito de estar acima da lei, né, já também é uma cutucada no absolutismo, né, essa pessoa está impune às leis, aí daqui a pouco vai ter outro que também vai se sentir impune às leis, aí daqui a pouco vai ter outro e a lei perde o efeito. Por quê? Se vale pra um, tem que valer pra todos, não é somente pra um. Ou seja, aqui ele tá falando da liberdade política, que deve se ter sempre em mente o que é a independência. E também o que é a liberdade. E aí ele vai traduzir aqui, aí ele tá falando, ó, que a liberdade dos cidadãos estão condicionadas à conformidade das leis, ou seja, você é livre enquanto você pratica as leis, você é livre enquanto você segue as leis, ou seja, você está dentro da legalidade, entendeu? Tá fazendo aquilo que é correto perante a lei. E aqui tá exemplificando isso que eu acabei de falar aqui, né? Falando que Montesquieu tá argumentando que se as pessoas pudessem fazer tudo que as leis proíbem, não haveria liberdade, pois isso daria poder ilimitado a todos, entendeu? Criando uma situação de desordem onde ninguém teria segurança em seus direitos.
Assim, a liberdade de uma democracia depende da obediência às leis. Por isso que vai dizer que a liberdade dos cidadãos está condicionada à conformidade das leis. Aqui nessa outra questão aqui, ó. Um dos grandes autores do Iluminismo foi o autor da obra O Espírito das Leis, publicada em 1748. Sua discussão central é que há necessidade de separar os poderes políticos para que não haja o abuso de poder. Além disso, as leis não podem ser justas ou injustas, apenas inadequadas a um povo, tempo ou lugar. O autor da obra, referência do Iluminismo europeu ou seja, quem é a pessoa, né, que está por trás do espírito das leis aqui. Já falamos sobre isso, né? Então, quem é o iluminista? Aquele que estava segurando diante do monarca ali o espírito das leis, dizendo que precisava ser revisto, né? A questão do absolutismo. Foi a alternativa A, François Bolchot. Alternativa B, Voltaire. Alternativa C, Jean-Jacques Rousseau. Ou alternativa D, Barão de Montesquieu. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos à resposta correta. Se você marcou a alternativa D, você acertou, né? Aqui só colocou o Barão antes para dar uma confundida em você, mas é o Barão de Montesquieu, tá bom? O autor do Espírito das Leis. E aqui na resolução vai falar, né? Aquilo que nós já lemos aqui, ó. O Espírito das Leis foi publicado em 1748, cujo autor é o Barão de Montesquieu e é uma das principais referências do Iluminismo e traz a sua famosa teoria da separação dos poderes, que defende a divisão entre o poder legislativo, executivo e judiciário como uma forma de prevenir abusos de poder e garantir a liberdade política. Essa teoria influenciou profundamente a estrutura política das democracias modernas, incluindo a criação de constituições que seguem o modelo da tripartição dos poderes. E aí, curtiu a nossa revisão de hoje? Então assista toda a nossa playlist, não perca nenhuma aula. Dê o seu joinha aqui nesse vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Toda vez que surgir uma revisão nova aqui, você vai ser notificado, tá certo? Então, te vejo na próxima revisão. Até breve.